Essa música é legal, gente. Eu acho que ela é boa porque o cara que fez chama Eric. Vai, toca, vai. Muito bem, quarteto Point 21, tocando Eric Johnson. William Castro na guitarra. Aê, aprendeu certinho, como eu te ensinei. Parabéns, William. Esse é o Point 20 Oficina, hoje falando sobre o Papa Francisco, sobre conclave, sobre papado e tudo mais. Você pode ligar no 38719600. Você pode, inclusive, deixar seu nome, fazer pergunta. Inclusive, você pode concorrer ao final do programa no DVD da banda Anjos de Resgate. Tá aí, ó. Eu falei 9620, falei errado, 38719620. Desculpa, gente, eu errei o telefone. Aí, tá aí na tela, certinho, olha lá. O DVD da banda Anjos de Resgate e essa camiseta também, inclusive com o brasão do Vaticano, tá certo? No primeiro bloco, nós falamos bastante sobre a missa hoje de posse do Papa Francisco, como é que foi, alguns sinais, algumas imagens dali do que ele fez hoje lá em Roma. E agora a gente vai voltar para Roma com o boletim da nossa repórter Simone Ramos. Nós temos uma equipe aqui da Rede Século XXI, gravando conteúdo, cobrindo também essa época de conclave e de posse lá do Papa Francisco. A gente vai ver agora um resuminho, logo depois da missa, com o padre Guido Montinelli e a Simone Ramos. Dá só uma olhada. Encerrou agora no Vaticano, na Praça São Pedro, a missa de posse do Papa Francisco. Uma missa sóbria, uma missa simples. Esse foi o pedido dele. Ele aceitou o anel petrino, não é, Padre Guido? No entanto, com algumas condições. O que nessa missa não foi comum às demais missas de tomada de posse de outros papas? Várias coisas. Olhando e acompanhando a Santa Missa do ponto de vista do cerimoniário, o Papa usou muita discrição. Não quis dar a comunhão a ninguém para não ser fotografado. Um pormenor que há tantas dezenas de anos não acontecia. O Papa usou a cruz como báculo, em língua latina, isso é como bastão pastoral. Ao invés do tradicional bastão, usou a cruz. O Papa se apresentou com paramentos igualzinhos aos demais sacerdotes. Ele, mais uma vez, apelou ao estilo franciscano. Ele escolheu exatamente, em ocasião do dia de São José, ele escolheu a página do capítulo 25 de Mateus, quando Mateus coloca na boca de Jesus aquelas expressões: estive doente, estive preso, estive sem roupa, com fome, de passagem. Você quebrou meu galho, você me hospedou, me visitou, me alimentou e me vestiu. Certamente as pessoas no dia de hoje saem da Praça São Pedro muito felizes de poder ter vivenciado esse momento, mas também muito questionadas pela opção de vida que cada um vai ter, pelo estilo de vida e pela coerência com que cada um vai assumir a sua vocação. Com imagens de Guto Stancati, Simone Ramos do Vaticano para a Rede Século XXI. Legal, nossa equipe trabalhando lá em Roma, muito bacana. Agora, tá todo mundo comentando, né? Todo mundo comentando que o Papa fica quebrando os protocolos, que é um Papa muito popular, que ele vai literalmente para a galera. Também a gente não está muito acostumado, né, Cadu e Victor, a ver o Papa tomando algumas atitudes, como essa que ele fez logo de cara. Por exemplo, a gente está aqui com o nosso Facebook aberto, gente. Você pode, aí de casa, visitar a página do Facebook da TV, Facebook do Point 21 Oficina Oficial. Dá só uma olhada, está ali na tela aberta. Olha só que legal. Ali no canto esquerdo, o Papa pagando a própria conta no hotel que ficou hospedado antes do conclave. Tá? Imagina o susto do atendente do hotel. Com licença, eu queria pagar minha conta, mas, santidade, o senhor vai pagar a conta. Ah, detalhe, né? Detalhe. Essa hospedaria, esse hotel é do próprio Vaticano, né? Mas ele fez questão de pagar. Essa foto está compartilhada lá no nosso Facebook. Ali ao lado, ele cumprimentando aquele irmãozinho deficiente, que nós já mostramos. E olha ali embaixo, ó. Ele não quis usar o carro oficial, que estava disponível para ele, e quis ir de ônibus junto com os outros cardeais. Imagina, está todo mundo os cardeais lá, algumas outras pessoas que não eram cardeais, alguns leigos. De repente entra o Papa. Oh, com licença, vamos embora. O susto da galera também deve ter sido bem interessante. Tem um outro ângulo aí no ônibus também, olha lá, ele no ônibus. Todo mundo querendo falar com ele, tirar foto. Gente, o Victor e Cadu, a gente não está acostumado com esse tipo de atitude. Vamos ser sinceros. Mas que está sendo legal, tá, né?
Primeiro, causa um susto. Até eu estava conversando com o Cadu antes de começar o programa, porque nós não conhecíamos o cardeal Bergoglio. Diferente do Joseph Ratzinger, né? Uma pesquisa rápida, nós víamos que ele havia sido prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé por 23 anos. Isso. Então, tinha todo um trabalho já arquiconhecido. Não é isso? E o cardeal Bergoglio, não. Então, o primeiro susto qual é? Puxa, é da América Latina. Então, você fica com o pé atrás, porque até um assunto que eu acredito que, inevitavelmente, nós teremos que falar é sobre a teologia da libertação, Sim. sobre o marxismo dentro da igreja. Essa é uma ferida aberta, é uma ferida que está tentando ser cicatrizada desde João Paulo II. A igreja tenta contornar essa situação aqui na América Latina, e quando sai a notícia é um papa latino-americano, nós nos assustamos. Então, quando começa a aparecer essas originalidades, essas atitudes que não é comum nós vermos num papa, nós ficamos com o pé atrás. Isso é natural, isso aconteceu, eu acho, com todo mundo que acompanha. Aliás, por falar em teologia da libertação, foi o próprio cardeal Ratzinger, e depois ele ainda como Bento XVI, que lutou pessoalmente contra essas influências marxistas, porque a influência marxista é uma influência ateia, uma influência do ateísmo diretamente, do materialismo ateu no meio da igreja, e que certamente atrapalhou a discussão do senso do sagrado, a discussão de vários artigos de fé que foram revisados, relançados, reescritos sobre essa ótica. Não necessariamente tudo que contém a libertação, a gente está dizendo que nós somos contras. Principalmente a doutrina social da igreja, que é vivida ali dentro, é claro, é a fé católica. Agora, o marxismo dentro da igreja, esse não dá para ser a favor de jeito nenhum, né? É preciso entender que o Papa ele é jesuíta. Sim. E os jesuítas, por natureza, eles têm um modo de vida muito austero, né? Um modo de vida muito sóbrio. É verdade. E esse Papa ele já mostrou que ele é jesuíta da gema. Raiz. Se a gente pode falar assim, ele é jesuíta da gema, porque ele é austero consigo, mas ele é amável com o povo. É verdade. Ele é amável com todos, né? Eu achei sensacional o fato dele querer ir na missa com os outros cardeais. Não é tanto pela questão de não quero usar o carro do Vaticano, mas eu quero estar com meus irmãos. Né? Eu quero estar com meus irmãos, eu quero conversar, eu quero estar com eles. Sim. Né? Isso é muito importante, porque nós precisamos promover a unidade dentro da igreja, e a unidade nem sempre está só em fazer uma liturgia bem feita. É excepcional, é importante, é essencial, mas existem uns momentos que a gente precisa também conversar, que a gente precisa dar risada, que a gente precisa ter um momento de lazer. Né? É importante fazer isso. Claro. Agora, quanto à teologia da libertação, é preciso entender que a igreja tem um trabalho preferencial para os pobres. Né? Jesus ele amou preferencialmente os pobres. Só que Jesus não fez do pobre uma massa de manobra. Jesus não usou o pobre para a política. Né? Jesus, muito pelo contrário, Jesus ele amou o pobre, ele promoveu o pobre. E disse, olha, você também tem condições de ir à luta, de vencer, de ser alguém. Entende? Então, a doutrina social da igreja ela tem essa missão. Né? Não só resgatar o pobre da camada social mais baixa, mas restaurar a dignidade do pobre. Né? Do pobre de qualquer um de nós, porque nós também somos pobres. Exatamente. Né? Nós também somos pobres dentro das nossas misérias, dentro dos nossos pecados. Isso também não é uma pobreza? Também é pobreza. Então, é importante a gente perceber que o Papa ele já chegou, como diz assim, chegando, mas ele chegou trazendo todo mundo de volta para o seio da igreja, né? Para o seio da mãe igreja. Esse ato do Papa de trazer todo mundo, né? Essa postura. E só para terminar, é importante que se diga que nós, católicos, não podemos ficar fazendo comparação, porque o Papa isso, o Papa Bento era assim, o João Paulo II era diferente, e o Papa Francisco... Não. Cada pessoa tem um seu perfil, claro. E o Espírito Santo usa daquele perfil dentro de um tempo propício para nós. E alguns detalhes que exatamente não faz diferença nenhuma para o ministério dele. Por exemplo, se ele vai usar o múleo, que é aquele sapato avermelhado, Bento XVI usava, ele não quer usar. Isso vai mudar alguma coisa no pontificado dele? Eu gostaria de ajudar as pessoas que nesse momento, têm dificuldade, ainda alguma resistência e alguma preocupação justa, né, dado ao nosso histórico latino-americano, com relação a esse Papa, que tem alguma resistência a esse Papa. Em primeiro lugar, a chave de entendimento do Papa Francisco e de qualquer Papa, você precisa crer. É Pedro. Você precisa crer que quando a igreja liga alguma coisa aqui na terra, isso é ligado no céu. E na noite de 13
de março, quando os cardeais decidiram em eleição que o cardeal Bergoglio seria o próximo Papa, Deus ouviu e Deus confirmou. Então tem um estado de graça que paira sobre o cardeal Bergoglio, agora Papa Francisco. Verdade. Então, mas é normal que as pessoas tenham alguma estranheza em algumas atitudes dele. Eu mesmo tive. E eu fui pesquisar o histórico do cardeal Bergoglio. E eu tive uma grata surpresa. Na Argentina, a teologia da libertação que nós estamos comentando aqui não se alastrou com a proporção que se alastrou aqui no Brasil. Ele intimou os seus sacerdotes, na época ele chegou a ser provincial dos jesuítas, Superior dos jesuítas, e mandou todo mundo continuar cuidando dos seus fiéis nas suas paróquias e não ir sindicalizar e não ir para as ruas. Isso ainda traz alguma dificuldade de setores progressistas, não só na igreja, como no governo. Então ele conseguiu segurar a barra, e essa é a minha esperança. Eu acho que ele está sendo de uma grande sabedoria, porque quando ele bate na tecla dos pobres, quando ele, por seus atos, começa a dar demonstrações que alguma coisa mudou, é sinal para mim de que ele está, como o Cadu falou, abraçando todo mundo, porque durante muito tempo o discurso dos pobres foi monopólio da esquerda, foi monopólio da teologia da libertação. E não é nada disso. Então, a escolha do nome, né, Francisco, aquele que vem para os pobres, essa escolha de que o pobre está no centro da igreja, mas não de forma política, não de forma enraivecida, não para fomentar a luta de classe, mas porque Jesus era pobre e como todos nós somos pobres.